Glória a Deus, aleluias, oh maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor, em especial os irmãos aí em Nova Candeias 2, que nos solicitam sempre a não abrir mão de trazer uma palavra de Deus para os senhores. E hoje o acordo era que o diácono José Carlos estivesse ministrando uma palavra de Deus para vocês, mas não foi possível, em função de um atendimento a um dos obreiros ali em Salvador. E humildemente estou aqui para substituí-lo. Eu sei que não é fácil substituir Zé Carlos, mas estamos aqui para trazer uma palavra de Deus aos corações dos irmãos, aqueles que primam por ouvir uma palavra do Senhor. Sei que estamos atravessando um momento atípico, não é um momento comum, né? Deus resolveu marcar as nações, marcar a terra dessa forma, permitindo que os moradores da terra, porque não é só Brasil, várias nações no planeta estão passando por esse processo de pandemia através do Covid-19. Algumas já estão saindo, outras entrando, mas o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai nos dar vitória e passaremos desta fase em nome de Jesus. Amém? Oremos pela nossa cidade, oremos pelo nosso estado, oremos pelo Brasil, para que o Senhor venha fazer algo maravilhoso na direção desta enfermidade que tem assolado, tirado tantas vidas aqui na nossa nação, e não sabemos quantas ainda serão ceifadas. Amém? Então oremos pela nossa nação, oremos pela nossa igreja, oremos pelas igrejas no Brasil. Estamos com boa parte das igrejas no país fechada. No nosso estado não tem sido diferente, mas é um processo, como disse, que Deus permitiu que a sua igreja passasse aqui na terra, e quem somos nós para questioná-los? Amém? Deixa eu cantar um corinho antes que passemos a ler e meditar na palavra de Deus. Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os teus problemas. Na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os teus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se você tem um problema e não podes resolver, não fiques neste dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, saiba que todo problema o nosso tem solução. Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os teus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Amém? Confie que para todo e qualquer problema, Deus tem solução. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo escrevendo aos irmãos em Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Vamos ler um versículo que é muito conhecido dos irmãos, pelo menos dos leitores da Bíblia. É um versículo muito conhecido. Enquanto você folheia a sua Bíblia,
E em contra Filipenses 3, nós vamos tomar uma água. Versículo de número 3, o versículo de número 13, perdoe-me. Ouça bem o que diz a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo escreve esta carta aos irmãos em Filipos, tratando de diversos assuntos, entre eles falando da sua vocação, tratando da justiça de Deus em relação aos homens. E nesse texto, que eu me apego muito a ele, Paulo trata do estado pessoal, estado da gente, do estado pessoa, do seu estado. Se dirigindo a Filipe, ele fazia menção a ele mesmo. E ele tratava de algumas questões que eu queria compartilhar com vocês nesses 25 minutos que reservamos aqui para uma reflexão. Este versículo me remete a pensar um pouquinho, e toda vez que eu medito em Filipenses 3, não é que eu tenho uma tendência a ter a minha estima baixa. Deus me faz com que, através da esperança que eu tenho nele, eu seja uma pessoa que viva momentos de autoestima sempre. Procuro manter a minha autoestima lá em cima sempre. Não por causa dos méritos, porque nós não temos méritos, mas por causa, primeiro, da misericórdia de Deus, e sabendo que eu tenho esse dispositivo chamado misericórdia de Deus, que não é eu só que tenho, que todos temos, que nós todos temos esse dispositivo chamado misericórdia de Deus. Só o fato de termos a misericórdia de Deus ao nosso favor já é para nós não darmos lugar à baixa estima. Pelo contrário, dia após dia, independente das circunstâncias e das dificuldades, precisamos viver um sistema pessoal de autoestima. Não que isso seja para impressionar, mas precisamos viver isso para ter a alma em sossego, termos a nossa alma em sossego. Então, confiando na misericórdia de Deus, confiando na misericórdia do Senhor, já temos motivo suficiente para vivermos felizes, alegres, glorificando o nome do Senhor Jesus. O segundo motivo que abordarei, o que queria abordar, para que nós mantivéssemos a nossa estima lá em cima, além da misericórdia que está disponível, do dispositivo chamado misericórdia de Deus, são as suas promessas. E precisamos crer que as promessas de Deus são imutáveis, que as promessas de Deus são irrevogáveis. Só tem uma única pessoa que pode, só tem uma única ação que pode revogar uma promessa de Deus na minha vida. E essa pessoa sou eu mesmo. Eu decido se vivo as promessas de Deus ou se eu abdico delas, se eu abro mão delas. No meu caso, eu optei por viver a vida baseada nas promessas de Deus, crendo piamente nelas, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então, eu tenho dois dispositivos. Eu tenho a misericórdia, porque é ela que me credencia as promessas, porque se a misericórdia sem promessas, porque os méritos não me credenciam qual mérito que nós temos. Nós somos pecadores, então os méritos não nos credenciam a promessa. Então, o que nos motiva a viver
alegres, felizes, dando glória, dando aleluia, independente das nossas crises, repito. São esses dois dispositivos que são dezenas, mas queria trazer para a nossa reflexão apenas esses dois. Primeiro, a misericórdia de Deus. E segundo, a promessa que é nos dada por causa da misericórdia. Então, para que baixar a estima? Para que viver uma vida dissimulada? Para que viver uma vida triste? Para que achar que tudo acabou? Para que achar que a vida perdeu sentido? Porque, então, é basicamente nesse contexto que o Espírito Santo me direciona a trazer uma palavra para os senhores, baseada em Filipenses capítulo 3, versículo de número 13 e versículo de número 14. Então Paulo começa aqui pedindo aos irmãos ali em Filipe que façam uma coisa interessante, que não viva do passado, que não viva do ontem, que não viva do que passou. Quando a gente fala em lembrar do passado e viver do passado, a gente lembra do que o profeta Isaías escreve no capítulo 43, versículo 18 e versículo 19, em forma de exortação. Não vos lembreis das coisas antigas, porque o Senhor Deus fez tudo novo. Então, eu estou vivendo um cenário que há uma promessa que me respalda a viver esse cenário, que me diz, o Espírito usa o profeta e diz, Israel, não viva, não se lembre, não traga à memória as coisas antigas para transformá-las, isso em degrau para a sua vida. Então, o Espírito Santo está dizendo através do profeta, não lembre das coisas antigas, porque o Deus que você serve, Israel, é o Deus que fez tudo novo. Então, a primeira lição que Paulo traz para nós nesse contexto é a lição do presente, é a lição do agora. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, irmãos, precisamos entender a dinâmica da vida, que ela nos ensina que o que passou, nós não temos como recuperá-lo, nós não temos como buscá-lo. É por isso que o Senhor Deus, ele não reforma, ele não pega o velho e reforma e dá um banho e faz com que o velho seja reformado. Não, Deus não reforma, Deus transforma. Deus pega o homem velho e transforma em uma nova criatura, porque com Deus é assim, o que é velho, se vai para a mão de Deus, ele não reforma, ele não dá uma aparência de novo naquilo que é velho, não. Ele pega o que é velho e transforma em novo. Pega o vaso velho, leva para a oleria e faz com que este vaso passe pelo processo de renovação, de renascimento. E esse vaso renasce, e esse vaso é uma nova criatura. E porque somos uma nova criatura, Paulo está demonstrando. Eu me esqueço, eu faço questão de esquecer do fariseísmo que eu vivi. Eu faço questão de viver e de lembrar. Eu faço questão de esquecer, perdoe-me, faço questão de esquecer o estado em que eu vivi, servindo a Roma, servindo a filosofia do fariseísmo. Eu não quero me lembrar disso, porque o que me interessa não é o que eu passei, o que me interessa não é a vida que eu vivi, o que me interessa é a vida que eu estou vivendo agora. Então, quando eu cito essa expressão de Paulo, o que me interessa é o que, dando um zoom aqui nessa expressão, que nós estamos vivendo agora, porque o que eu vivi ontem, é impossível recuperar, não dá mais, e assim, não dá para estar carregando a minha subconsciência ou o meu subconsciente daquilo que passou, do ontem. Então, nós precisamos, se quisermos trazer um espírito novo, um espírito vivificado, e viver esse espírito, viver esse sentimento de um espírito vivificado, e com isso viver uma vida alegre, feliz, precisamos tirar da nossa cabeça o ontem.
o viver do ontem, o viver do passado. Isso é trauma. Então, nós não podemos permitir que os traumas existenciais da nossa vida tragam para o meu presente aquilo que ficou lá atrás. Isto é vida. Isto é vida, isto é evangelho, isto é Cristo. Então, uma lição extraordinária de Paulo é: esqueça o ontem, o homem que você foi ontem, as perdas que você teve ontem, a saúde que você teve ontem. Esqueça a espiritualidade que você viveu ontem, o ministério que você viveu ontem, a unção que estava sobre você ontem, a graça, o estado, graça é estado, o estado de graça que você viveu ontem, mergulhados num ambiente espiritual, ungido, em que você profetizava, em que você tinha alegria em servir a Deus, em que você tinha motivação para servir o Senhor, e você vive esse estado de, eu era, eu fazia, eu sentia, eu estava. Paulo está dizendo, esqueça isso, irmão, e viva o hoje. E viva o hoje. Se o hoje não está dentro de um ambiente que você viveu no passado, que isto era bom, que isso produzia, você está vivo. Isto é legal. Você não morreu. Você não passou para o estado dos mortos. Você está vivo. O que isso quer dizer com isso, pastor? Enquanto você estiver vivo, você tem poder de reação. E eu queria repetir isso, que eu queria que você gravasse isso na sua cabeça. Enquanto você estiver vivo, você tem poder de reação. Mesmo que o diabo diga, você não pode, você não vai, você perdeu, você foi, você tinha, você fazia, você realizava. Mas lembra que você está vivo, meu irmão. Lembra que você está viva, minha irmã. E o estado de vivo significa estado de poder reagir, estado de poder levantar, de poder recomeçar, de poder escrever uma nova história. E é isso que Paulo está dizendo na sua carta, nessa primeira síntese de aplicação que queremos fazer nesta noite. Você não morreu, você está vivo. Reaja, levante a cabeça, confie em Deus, acredite no potencial que Deus colocou em você, porque você não é um ser qualquer. Eu e você, nós somos seres extraordinários. Eu gosto de ministrar sobre isso. Nós somos seres extraordinários. Deus nos fez para viver pouco tempo aqui, mas Deus na sua capacidade de pensar, na sua inteligência, amém? Mesmo 70, 80 anos que nós vamos viver aqui, Deus nos fez um ser extraordinário, um ser com poder de superação como nenhum outro ser. Então, nada de baixar estima, nada de colocarmos a nossa vida em um complexo de inferioridade tal que nos achemos as piores, ou a pior, ou o pior indivíduo que permeia neste universo. Então, eu queria trazer esta palavra aqui para os irmãos, para todos quantos estão me ouvindo, e não é por um acaso que Deus ministra esta palavra no meu coração. Você está vivo, você tem poder de reação, esqueça o ontem, viva o hoje, confie em Deus e siga. Então, o próximo passo que Paulo está fazendo menção aqui para os irmãos é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu não fico parado. Eu não fico em um lugar. Eu não fico blasfemando. Eu não fico reclamando da vida. Eu não fico, como dizia uma música, que eu tiro um trecho dela para reflexão, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu vou reagir. Avançar aqui é reagir. Paulo está dizendo, eu não vou estagnar, eu não vou parar, eu vou reagir. E eu vou reagir não é retroagindo, eu vou reagir avançando. Porque, na maioria das vezes, quando estamos passando por crise, por dificuldades, somos tentados, somos induzidos por Satanás a reagir regredindo. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você reaja para o foco, que você reaja avançando, não voltando. Como eu disse, o que ficou para trás, ficou. O passado retrovisou. A vontade de Deus
é que você esqueça o que deixou para trás, reaja avançando. E não se avança para trás. Avançar não é para trás, avançar é para frente. Tomar um rumo inferior ao que você está, isso não é avançar, isso é regredir. Só que a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, e a ordem de Deus, como soldados que somos na milita desta vida, a ordem de Deus não é regredir, a ordem de Deus é avançar. Pastor, mas eu estou em um estado que só Deus sabe. É bom que Deus saiba. E esse Deus que sabe, libera uma palavra para você através desta live, dizendo: eu te fiz um ser na individualidade e te dei capacidade, te dei dínamos, te dei poder para que você reaja diante de toda e qualquer situação. Seja qual for a crise e a situação que você está enfrentando neste momento, saiba que Deus te deu em Cristo Jesus poder de reação, poder de superação. Para quê? Para você avançar, para você olhar para o seu alvo. Você tem um foco, Deus estabeleceu um foco para você. E você sabe qual é o seu foco. Deus, através da experiência que você teve com Ele até aqui, você sabe qual é o seu foco. Então, Paulo disse: uma vez que o meu alvo está definido, eu vou esquecer as coisas que estão atrás e vou olhar para o meu alvo e vou avançar para o meu alvo. E está claro, não precisa ser muito teólogo para entender qual era a visão de Paulo quando ele escreve aqui, dizendo: eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo. Então, assim, o alvo de Paulo era tudo que estava ligado a Cristo. Então, meu alvo é Cristo. Porque, correndo na direção do alvo, ele sabia exatamente o retorno, o resultado disso. Correr na direção do alvo é entender com precisão o retorno disso. Então, Paulo mais uma vez diz: eu esqueço o que deixei para trás, não me interessa, isso não vai agregar nada na minha vida, vai somar na minha vida e vou avançar. Porque tem situações, irmãos, que por falta de verdades como esta que eu estou ministrando aos senhores, a gente sucumbe, a gente vai lá para o fundo do poço. Observe que a situação não é para ir ao fundo do poço. Tem situações que vêm como plataforma para a gente. Tem situações que vêm apenas para nos provar. Tem situações que vêm apenas para nos testar. Apenas para criar uma plataforma, como disse, para nos colocar em um outro patamar. Mas a gente pega aquela situação que pode ser um treinamento, e a gente transforma aquilo em fundo do poço e a gente sucumbe, a gente desce, a gente se afunda lá. Por quê? Porque a gente perde o foco do alvo e começa a olhar para a situação. A gente perde o foco do alvo e começa a olhar para as dificuldades. Entendeu? Então, assim, fica muito difícil para quem quer reagir olhando para os seus problemas, olhando para as suas dificuldades. É por isso que quando você tem um alvo, quando você tem um foco, você vai olhar para o seu foco. Eu estou enfermo, mas o meu alvo não é a minha enfermidade. O meu alvo é aquele que pode curar a minha enfermidade. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele é quem amo, aquele que é a minha vida, aquele que é tudo para mim. Amém, queridos? Então, assim, o Espírito Santo, ele nos move na direção da mesma forma que fazia com Paulo, que fez com Paulo. Eu não sou melhor do que ninguém, dizia Paulo. Eu tenho problemas, eu tenho espinho na carne, eu tenho dificuldades, eu sofro por causa do Evangelho, eu tenho minhas crises, mas eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Meu foco não são as crises, meu foco não é o estado em que o país está vivendo, meu foco não é o Covid-19, meu foco é Cristo.
meu foco é Ele. E eu vou estar focado diretamente nele. Então, já caminhando aqui para finalizar, Paulo diz: avanço para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, o que temos aqui? Paulo esquece, Paulo avança e Paulo prossegue com a ideia de que Deus, o Deus que ele serve, que estabeleceu um foco para ele, é Senhor o suficiente. É Senhor o suficiente para fazer com que esqueça o passado e ele viva o presente, que a própria graça de Deus lhe dá direito de vivê-lo. Então, irmãos, eu sei que fragilidades nós temos, dificuldades nós temos, problemas nós temos em áreas diferentes. Eu tenho problema na minha área específica, você tem problema na sua área específica, mas não esqueça, você é não apenas criatura de Deus, você é filho de Deus. E como filho de Deus, Deus tem interesse. Quando a gente lê as cartas ao Apocalipse, e nós falamos em uma delas aqui na última live que nós fizemos, Apocalipse 3, mas quando a gente lê, então você percebe que ao final de cada carta, o Senhor escreve, o anjo escreve falando em nome de Deus: ao vencedor eu darei, ao vencedor eu farei, ao vencedor comerá, ao vencedor será a coluna do templo do meu Deus, ao vencedor vai se assentar no trono como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Então assim, e quem são esses vencedores? Esses vencedores são as pessoas que se colocam na posição de vencedor. E como é que eu me coloco na posição de vencedor? Olhando para trás? Como é que eu me coloco na posição de vencedor? Perdendo meu foco? Porque alguém disse? Porque alguém falou? Porque alguém me induziu? Porque alguém me orientou? A minha bússola e a minha regra de fé é a Bíblia. Qualquer orientação que fuja do meu foco e que me direciona para o foco é a palavra de Deus. É este livro que me direciona para o meu foco. Qualquer orientação, qualquer conselho, qualquer direção que fuja dos princípios do direcionador para o meu foco, chuta que é laço. Deus não está nesse negócio. Mas tem muita gente frustrada. Tem muita gente que não tomará a posse de vitória. Tem muita gente que não serão alcançadas pelos propósitos e pelas promessas que Deus pré-estabeleceu. Por quê? Porque por falta de observar esses princípios que Paulo estabelece no capítulo 3. Primeiro, vive do passado. Está se lastimando pelo passado, está se lastimando pelo ontem, está se lastimando pelo que passou. Então, Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo tempo para você. Que novo tempo é esse, pastor? O hoje. Ah, mas nada está acontecendo e você está reagindo? Ah, pastor, mas nada está acontecendo? Você está tomando atitude? Ou você está prostrado diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, diante das suas crises? Eu vi uma frase muito linda que diz: na crise, crie. Mas tem gente que não está criando nada. Tem gente que pegou o travesseiro da crise, deitou em cima desse travesseiro e está dormindo no sono da indolência, em cima deste travesseiro chamado travesseiro da crise. Mas esse processo que Deus está permitindo que você e eu, não estou me referindo apenas ao Covid-19, seja, não sei em que área o processo, se instalou um processo de crise na sua vida, mas seja qual for o processo, esse processo não é. Eu estava conversando recentemente com alguém que deu uma palestra para nós lá na empresa, e alguém que perdeu tudo, inclusive os membros do seu corpo. Pessoa que tinha tudo para se deprimir e dizer assim: eu sou o cara mais miserável do mundo, porque eu já fui muito feliz, eu já tive uma família estruturada, hoje não tenho família, eu já fui bem financeiramente, não tenho bens, fisicamente já fui bem, hoje eu perdi os 2 braços, não tenho, então tenho tudo para ir lá para baixo e dizer assim: a minha vida acabou aqui. Mas alguém que olha para a situação, pega um lápis, uma caneta, um papel, começa a fazer as suas observações,
começa a escrever alguma coisa e começa a pensar em si. Não é possível um ser que tem apenas uma molécula do seu DNA, que tem 20 bilhões de bytes. Eu vou repetir isso aqui. Um ser que é apenas uma molécula, e temos milhares de moléculas, então não dá para fazer conta aqui. Então, assim, um ser que tem apenas uma das milhares de moléculas que constitui o seu DNA, e que nesta molécula tem 20 bilhões de bytes. Não dá para conceber a ideia de que você vai utilizar esses 20 bilhões de bytes que Deus colocou em uma molécula que compõe o seu DNA para estar pensando negativo, para achar que tudo acabou na sua vida. Então, o cara perde 2 braços, como a história que eu contei, perdeu os 2 braços, mas ele pega e diz, opa, perdi os braços, mas não perdi o cérebro. Meu cérebro está funcionando, e se meu cérebro está funcionando, eu tenho capacidade de pensar. Se eu tenho capacidade de pensar, eu tenho capacidade de reagir. Se eu tenho capacidade de reagir, eu tenho capacidade de criar. Se eu tenho capacidade de criar, eu posso ser um ser extraordinário mesmo com seus 2 braços. Imagina. Amém, queridos? Então, assim, usa esse potencial que Deus te deu. Usa essa capacidade de pensar, de imaginar que Deus te deu, de criar que Deus te deu, para criar as coisas no lugar certo, na direção certa. E qual é a direção certa? O seu alvo, o seu foco. Não desista dele. Embora que você não consiga enxergar no horizonte, você traça uma reta e fixa os seus olhos nesta reta, você não consegue enxergar possibilidades. Mas e daí? Eu não consigo enxergar possibilidades. E o fato de não enxergar possibilidade é sinal de que a vida acabou para mim? O fato de não enxergar possibilidades numa linha horizontal é sinal de que eu não vou reagir? Pelo contrário, olha o que Paulo disse. Eu não posso nada. Ele escreve a esta mesma igreja. Eu não posso nada. Mas posso tudo naquele que me fortalece. Então, se o seu foco é Cristo, quem te fortalece é Cristo. Então, você não vê na linha horizontal, você não vê nenhuma possibilidade mais. E daí? Não se preocupa com isso. Quando você não vê, não consegue ver por causa da nossa fraqueza, das nossas limitações, há um Deus capaz de ver o que nós não conseguimos ver, que está dizendo, opa, reaja, levanta, vá em frente, caminhe, porque eu te dei capacidade para mudar a história deste casamento, para mudar a história desta casa, para mudar... Ah, pastor, mas lá em casa sou eu. Só tem eu. E você acha que só você, sua família é constituída de 5, 6, 7, não sei. Você acha que só você, tomando atitudes na direção da bênção, na direção do foco, isso é pouca coisa? Só você é o suficiente para Deus mudar a história desta casa, para Deus mudar a história desta família, para Deus mudar a história desta empresa, para Deus mudar a história desta igreja, do lugar que você convive, que você congrega, que você se relaciona. Só você, porque você não é qualquer pessoa, você não é um ser qualquer, você é um ser altamente capacitado por Deus para enfrentar crises, enfrentar dificuldades. Você sabia disso? Que Deus nos preparou. É que, às vezes a gente não entende esse lado. É que a gente acha que nós fomos treinados e feitos e concebidos apenas para as bonanças. Bom, o ser humano foi capacitado por Deus para ser trator de esteira, para enfrentar barras pesadas. Amém, irmãos? Então, não pense que há um sistema linear e Deus não construiu a vida dentro de um sistema linear. Não, Deus construiu a vida de picos, justamente para a gente crescer. Então, olha os navios. Recentemente eu estava assistindo um vídeo de plataformas, onde se constrói a plataforma, né? A base onde constrói a plataforma. Falei, meu Deus, como é que esse cara constrói? Será que constrói no meio do mar? Depois eu descobri que os grandes navios, as grandes embarcações, se constroem no meio do mar. Esses megas navios aí, né, de turismo, por exemplo, esse transatlântico, não são construídos
construídos no meio do mar, não. Eles são construídos em terra. Eles são construídos em terra. E são lançados em grandes tempestades. Eles constroem em terra e são lançados em grandes tempestades, né? Então, assim, quanto maior a embarcação, maior precisa ser a tempestade para o lançamento. Então, assim, essa tempestade que está acontecendo na tua vida aí, você está pensando que é para te destruir ou destruir, não, Deus está querendo e pensando em te lançar. Mas você não entende. E pega a tempestade e entra debaixo dela e diz, eu quero morrer. Tempestade me cobre, me enterra, eu quero morrer. Deus está dizendo, não, eu quero te lançar. Você é uma grande embarcação. Você é um grande navio, você é um grande projeto. Amém? Glória a Deus. Você é o que você às vezes nem imagina que você é, mas dentro dessa cápsula tem algo de Deus que é muito grande, que é muito precioso, e nem sempre as tempestades é para nos levar para baixo. Na maioria das vezes a tempestade é para nos lançar para o projeto de Deus. Aos olhos dos marinheiros e até do profeta Jonas, a tempestade que sobreveio naquela embarcação era para destruir o navio, era para matar todo mundo, era o que pensou os marinheiros e o que pensou Jonas. Só que na ideia de Deus, aquela tempestade não era para nada disso. Aquela tempestade era somente, apenas, para que Jonas estivesse no foco. Aquela tempestade toda era para conduzir Jonas, era a misericórdia de Deus para conduzir Jonas para o foco, para que Jonas conseguisse olhar com os olhos de Deus. A tempestade não era para matar Jonas. Olha que tudo levava a crer que, como eu disse, numa linha horizontal, entendeu? Numa linha horizontal era a morte. Em alto mar, lançar o cara de cima do navio em alto mar, tubarões, baleias, grandes peixes ali. Na linha horizontal era a morte. Na linha horizontal, no pensamento humano. Só que na ideia de Deus, aquela tempestade era para levar Jonas para o foco. Levar Jonas para o centro da vontade de Deus. Levar Jonas para onde Deus queria que Jonas estivesse. Levar Jonas para o centro do propósito de Deus. Amém, queridos? Então, quem sabe, não estou afirmando, mas quem sabe o que você está passando não é Deus dizendo, meu filho, minha filha, não olhe para trás, esqueça o passado. Minha filha, meu filho, avance. Minha filha, meu filho, prossiga. Minha filha, meu filho, venha para o alvo. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que esta palavra te ajude. Esta palavra não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda mesmo. Toma posse dela, independente da situação, independente do diagnóstico médico, independente do que você ouviu, independente do que falaram, independente do que você está pensando, que a partir de hoje, a partir desta palavra, você vai mudar o seu pensamento. Entenda que você veio de uma origem, e essa origem é Deus, e esse Deus que te fez altamente capacitado para superar, para vencer. Pense nisso, prossiga para o alvo, vá em frente, e Deus será contigo. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde. Finalizo esta palavra de reflexão dizendo, meu irmão, minha irmã, melhor do que ninguém, Deus te conhece. Deus conhece você. Deus conhece as suas guerras. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas dificuldades. Deus conhece as suas crises. Deus conhece tudo em nós. 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 Inclusive nossa estrutura. Deus sabe quantos ossos nós temos. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. E agora no meu, ele fez uma subtração lá, né? Reduziu. Mas Deus conhece tudo. E a tua vida está sob o controle dele, que sabe de tudo. Então, confia no Senhor. Coloca a tua vida na mão do Senhor. Coloca a tua vida completamente na mão de Deus.
porque Ele te conhece. Conta a sua vida para quem não te conhece, não. Eu lhe conheço de vista. Sua mãe te conhece na aparência, no seu comportamento, seu pai, né? Mas Deus não, Deus te conhece aqui dentro, ó, no íntimo. Sabe o que vai na tua alma, sabe quanto litro de sangue está circulando aí nas suas artérias, Deus sabe de tudo. Confie no Senhor e viverás e terás vitórias. Amém? Querido Deus, estenda minhas mãos para abençoar em Cristo Jesus todos quantos estão neste momento me ouvindo através desta rede de transmissão. Eu quero abençoar a vida daqueles que passaram o dia e findaram este dia, Senhor, e não conseguiram reagir. Aqueles que passaram o dia e o seu dia na sua cabeça, no seu entendimento, não foi bem. Pai, eu quero orar por estas vidas que neste momento se encontram tristes, cabisbaixos, achando que tudo acabou, Senhor. Se revela para ele. Aos enfermos o Senhor cura, aos oprimidos o Senhor liberta. Todo espírito de depressão, toda baixa estima do teu povo, Senhor, todo demônio que produziu na mente e no coração dos teus filhos tristezas agudas, ó Pai querido, que está conduzindo este homem, esta mulher ao fundo do poço por causa de uma situação. E nós entendemos, Senhor, que aquilo que nós não podemos resolver, nós colocamos nas tuas mãos, porque tu és o Deus do impossível. Nós abençoamos Candeias, nós abençoamos a Bahia, nós abençoamos o Brasil. Sei com a tua igreja, sei com o teu povo nos dá vitória. Repreende, Senhor. Não sei a origem deste mal chamado Covid-19, mas o Senhor sabe. E a minha oração, a minha intercessão é que o Senhor repreenda. E o Senhor abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe os filhos, abençoa-nos de forma tremenda. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Eu amo Jesus, eu amo este Deus. A Ele a glória, para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Um abraço, que Deus te abençoe.